Agora, gostaria de fazer uma leitura em Romanos capítulo 8, verso 1 em diante, ou seja, provavelmente todo o capítulo. Diz assim: a vida dominada pelo Espírito Santo, graças a Deus, confirmando tudo o que nós lemos e falamos até agora na mensagem. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Veja como o Velho Testamento, como o Antigo Testamento, ele é bem melhor falar o Antigo Testamento por causa do Velho. O Velho é corrompido, mas o Antigo não. Então, nós vemos que as pessoas que são unidas com Cristo não têm mais condenação. Foi o que eu disse na mensagem, o comedor de feijão que é salvo. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Ele, com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, viu? Livrou Isaac, livrou nós do pecado e da morte. Pecado é uma pessoa e ele nos livra. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma lei. Aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tem o bem e tem o mal, mas não agrada a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação
temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Se você for para a árvore da vida, você estará vivo, pois aqueles que são guardados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, viu? Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos, com fervor, a Deus: Pai meu, Pai meu. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. E aí então vem a glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Estava no plano dele. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará a parte gloriosa, a liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo, devemos também gemer, sofrer. O Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê
o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Veja só que fala do plano. Ele chamou de acordo com o plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Que coisa maravilhosa! Aqui está falando do plano de Deus, que Ele criou. E fala que nós fomos feitos igual a Ele, o Filho. Aonde é que fala isso? Em primeira vez. Lá em Gênesis, no Antigo Testamento. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem é feito igual a Cristo, graças a Deus. Então, nós vemos aqui, não há muita necessidade de estar explicando, porém, há uma grande vitória aqui. Agora, já não existe nenhuma condenação. Você tem medo da condenação? Não. Agora, não existe mais uma condenação. Nós, as pessoas, estamos unidos com Cristo Jesus. Nós estamos unidos com Ele. Precisamos ficar unidos com Ele. Deixamos essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Estejamos na árvore da vida. Esse andar aqui, que eu falei, Romanos, é o andar 44. O Espírito do Senhor, nosso guia, nos trouxe aqui para falar para nós. Através desses versículos, ele já explicou tudo o que ele tinha que explicar. Até mesmo o seu gemido pelas nossas orações. Quando nós não sabemos pedir, ele vem e com os seus gemidos ele leva para o Pai. Ele sabe o que o Pai quer. Ele sabe o que o Pai vai fazer. Então ele leva nossos pedidos. Você crê? Tudo é possível aquele que crê. Como vamos escapar de uma tão grande salvação? Prezados irmãos, prezados amigos, creia no Senhor, busque o Senhor. Chegou essa hora. Não adianta teimar. Veja o mundo como está, a pandemia, a política do homem, o homem que tem autoridade, o homem que recebeu o poder de Deus para ser a autoridade, ele está governando pela sua própria autoridade, deixando a autoridade de Deus, fazendo cair temor nos homens e inventando tantas e tantas coisas. Porém, nós estamos aqui como a imagem de Deus para falar a verdade, para amar a verdade e para ver um povo sadio. O Senhor quer ver um povo sadio. O Senhor tem tudo para te dar, mas precisa você invocar a Ele, abrir o seu coração. Quando você abrir o seu coração, Deus vai entrar. Graças a Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nós temos essa obrigação. Você quer ser salvo? Não viva de acordo com a sua natureza humana. Se você viver de acordo com a sua natureza humana, você não terá essa obrigação cumprida
e não será salvo. Porque se você viver de acordo com a natureza humana, vocês morrerão. Olha aí o que fala a palavra. Espiritualmente, você vai morrer espiritualmente. Quando Eva saiu do caminho do Senhor, quando ela entrou no caminho do conhecimento da árvore do bem e do mal, o pecado, ela morreu sim. O Senhor falou que ela tinha que morrer, ela morreu. Adão também morreu porque comeu também e obedeceu a ela. E a serpente foi maldita. Então, ali nós vemos que ele morreu espiritualmente. E aqui também está falando que morre espiritualmente. Se você andar de acordo com a sua não cumprir a sua obrigação e andar de acordo com a sua natureza humana. Então, meus prezados irmãos, diz aqui nesse andar, no verso 16, que o 15 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus, não precisa temer. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, viu? Não precisa ter medo. Não ter medo da doença, não ter medo da morte, não ter medo de nada. Nós somos pela vida. Jesus disse, aquele que crer em mim, aquele que viver em mim, passou da morte para a vida, não morre mais. E Paulo disse, ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o seu poder? Graças ao Senhor. Então, pelo contrário, não tem medo. O Espírito torna vocês filhos de Deus e no poder e pelo poder do Espírito dizemos com fervor,